Então, eu tenho recebido diversas perguntas e dúvidas, né, sobre os dispositivos que às vezes a gente tem mostrado aqui. E no último vídeo eu mostrei um pouco, né, o Taeb, o VR Bypass. Então nada melhor do que eu mostrar um exemplo prático aqui em uma adutora que tem um problema de subpressão e sobrepressão ao longo de todo o perfil da adutora. Aqui é uma adutora de pequena extensão, ela não dá nem 200 metros de extensão, em uma propriedade de café que bombeia água de um ponto para um reservatório, um ponto mais baixo aqui, para um reservatório aqui no ponto mais alto. É uma adutora com duas motobombas em série, onde a pressão das duas se somam, né? Tem a pressão na descarga da motobomba aqui, da primeira motobomba 31,26, e a segunda motobomba, onde é essa que vai receber todo o impacto ali do golpe de Ariete, né? Durante os transientes, 64,27 MCA, tá certo? Então, esse aqui é o perfil dessa adutora. Vou mostrar aqui bem rápido, né? Aqui está o perfil da adutora. Aqui a pressão, né, das duas motobombas se somam, vence esse desnível geométrico, mais as perdas de carga, e lança água aqui no reservatório no ponto mais alto. Então, o que a gente vai ter nesse caso aqui? Aqui a gente já simulou essa adutora sem qualquer tipo de proteção. E o que está acontecendo nessa adutora é isso daqui, ó. Olha só. Problemas de supressão em todo o perfil aqui, né, da adutora. Problema de sobrepressão também. Então, dois problemas gravíssimos em adutoras, né? Supressão e sobrepressão. Tá? Supressão é um problema seríssimo, às vezes até pior do que sobre, né? Porque pode ocorrer o colapso aí da coluna líquida. Aí isso dá problema sério na tubulação. Não é da primeira vez, não é da segunda vez, mas a tubulação aqui vai fadigando e de uma hora para outra começa a estourar tubo, né? E aqui lembrando, pessoal, que é uma água de processo de lavagem, né? Processamento de café pós-colheita, é uma água suja, né? Então essa água ela não pode escorrer e, por exemplo, ir para os rios, né? Enfim, então é uma água que é lançada num reservatório e a gente consome ela de outra forma. Tem várias formas para isso. Você pode aplicar, ela é rica em potássio, você pode aplicar isso na lavoura de café depois. Enfim, não vou entrar em detalhe, mas essa adutora em especial, para esse tipo de água, ela não pode se romper de forma nenhuma, senão vai escorrer, vai para as nascentes, vai para os rios, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado aqui e resolver esse problema, tá? É uma adutora que já existe, tá? E a gente vai resolver esse problema, tá? De sub e sobrepressão. O que eu vou usar aqui? Usa tanque hidropneumático. Tá, é um excelente equipamento que vai solucionar o problema de sub e sobrepressão nessa adutora. Só que neste caso aqui é completamente inviável. É uma adutora de pequeno porte, em termos de diâmetro também, é tubo de 75. Você pegar um tanque, calcular um tanque hidropneumático aqui, vai ficar uns 150, 200 mil reais, né? Isso aqui não se paga, não é inviável, né? Então como que eu vou solucionar isso daqui? O produtor não vai comprar um equipamento aqui de 150 mil para resolver esse problema. Então a gente tem que lançar a mão de equipamentos baratos, mas que funcionam, né? Que tem que ser bem calculado, tem que ser simulado. E neste caso a gente vai usar aqui de maneira prática, né? Solucionando o problema de sub e sobrepressão usando VR Bypass para sobrepressão e os Taebs que tanto a gente fala aqui para subpressão, tá? Vou mostrar aqui de maneira prática usando os dois equipamentos. Não vou mostrar como calcula, como que não é, mas vou instalar os equipamentos e simular solucionando esses dois gravíssimos problemas aqui de sub e sobrepressão.
Vou simular aqui o desligamento repentino da motobomba por queda de energia. Isso é muito comum, né, no meio rural. Então aqui após 3 segundos as duas motobombas irão desligar por queda de energia. E o que que acontece? A primeira onda de sub volta a uma onda neutra, agora sobre, volta uma neutra, agora sub novamente, e assim até estabilizar. E aqui o estrago já foi feito. Não é da primeira vez, não é da segunda vez, mas com o tempo a tubulação vai fadigando e começa a estourar tubo, né? Então a gente tem que fazer a proteção aqui do sistema, tá? Então vamos lá, vamos dar um pause aqui. Então essa aqui é a adutora sem qualquer tipo de proteção, tá? E agora eu vou mostrar o que é os dispositivos, né? Para quem ainda não conhece, você entra nesse link aqui que eu vou deixar na descrição, ó, do Laboratório de Hidráulica Computacional, né? Aqui o professor Marco Aurélio é o administrador, né? Desse link aqui, dessas informações aqui, né? Da Universidade Federal do Ceará, Laboratório de Hidráulica Computacional. Você entra aqui nesse link e você vai ter acesso aqui a vários materiais sobre transiente hidráulico, sobre o software UFC, enfim, sobre o VR Bypass, que a gente vai mostrar aqui e vai usar, explicando aqui melhor como que funciona. É um equipamento simples, não é um equipamento novo, né, que surgiu agora, já existe, só que sim, eu acho que é pouco conhecido pelos profissionais e menos ainda sabe calcular de forma correta um equipamento como esse. O que é o VR Bypass? Ele é relativamente simples e não tem manutenção praticamente nenhuma, não tem que ser regulado, ele tem que ser bem calculado. Então, você fazendo simulações, você vai definir o melhor ponto para instalar ele na adutora com problema. Ele é uma válvula de retenção e ele possui aqui um bypass, né, um tubo, de um desvio, né, um bypass. E aqui nesse bypass, aqui que está o pulo do gato, o grande segredo. Você tem que calcular uma placa de orifício, né, para dissipar todo esse excesso de sobrepressão na adutora, tá? Não basta você instalar, eu já vi muito isso, muita gente instala válvulas de retenção ao longo de uma adutora para resolver problema de sobrepressão. Isso está errado, essa concepção ela está errada. Isso pode até piorar o problema, tá? Então, não é bem assim. Vou instalar ao longo da adutora várias válvulas de retenção. Está errado, tá? Não é bem assim. Cuidado, pode piorar, né? Então, isso aqui é o VR Bypass, tá? Uma válvula de retenção com um desvio e uma placa de orifício bem calculada e simulada para resolver o problema de sobrepressão, que a gente vai mostrar aqui, tá certo? Então, se você entrar aqui também, você vai ver o TAEB, né? Como que é o TAEB. Repetindo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui é o TAEB, né? Esse TAEB a gente construiu. Ele está instalado em uma adutora em nossa fazenda, né? Esse TAEB que está instalado, funcionando. Aqui, ó, nesse link, você vai poder visualizar um vídeo que a gente fez a simulação em campo do funcionamento do equipamento. A gente apertou o botão de emergência aqui, ó, né, simulando aí um desligamento repentino. Então a gente consegue ver aqui no vídeo, depois você entra e vai ver isso, o movimento da água aqui, ó, dentro dessa mangueira cristalina aqui, ó, quando desligou. Olha como a sub vem, ele injeta água na adutora ao invés de ar, tá certo? Então depois você entra aqui para visualizar isso. O importante do TAEB é você usar no topo dele uma válvula de tríplice função com dispositivo não slam. É de extrema importância usar válvulas, neste caso principalmente ventosas com dispositivo não slam. Então vamos partir aqui para a adutora que a gente usou apenas TAEB, tá? Aqui eu já instalei, né? Já coloquei aqui nos melhores locais aqui, os TAEBs, são 3 TAEBs em PVC, tá? Barato, que eu vou construir na fazenda, tá? Aqui os TAEBs são em PVC diâmetro nominal 150, PN 80, e vou colocar a ventosa tríplice função com o dispositivo não slam no topo desse TAEB. Aqui deu TAEBs de 3 metros. Lembrando, pessoal, o TAEB tem que ser calculado,
tá? Altura e diâmetro, tá bom? Não é qualquer tubo que você coloca ali e vai funcionar. Então ele já está aqui, ó. Ele já está aqui o TAEB 1, TAEB 2 e TAEB 3, tá? Todos colocados aqui de forma aleatória, não. A gente vai fazendo teste, coloca num ponto. E eu vou mostrar aqui uma dica importante de onde se deve instalar os TAEBs na simulação que a gente vai fazer aqui, ó. Então vamos lá. Então essa é a adutora apenas com os TAEBs para solucionar o que? Subpressão. Então vamos lá. Olha só, aqui já é a adutora, né, com os 3 TAEBs em PVC para solucionar o problema de subpressão nessa adutora. Lembra lá do primeiro gráfico, né, onde tinha problema de subpressão ao longo de toda a adutora? Praticamente solucionou todo o problema de subpressão. Tem esses pontos aqui, mas são subpressões aceitáveis de -2, -2,5, tá tranquilo. Então solucionou. Antes era -10, -9, -8. Isso é uma subpressão muito grande, não pode ter isso dentro da adutora. Então aqui, ó, pessoal, observe o seguinte. Eu vou simular aqui até de forma manual, ó. Aqui uma dica de ouro aonde você deve instalar os TAEBs, tá? Aqui na simulação ele já te indica os pontos que você deve instalar os TAEBs. Acho que ninguém sabe disso, mas já estou dando a dica aqui de ouro, ó. Então eu vou simular aqui, ó, desligamento após 3 segundos. As 2 motobombas irão desligar, ó. Olha só, a onda de sub, quando ela vai no primeiro ponto que a onda de sub tocar o solo, é onde você vai instalar o primeiro TAEB, ó. Olha aqui, ó, neste ponto, ó. Olha só, vou lá voltar. O primeiro ponto que ela tocou é ali, você vai colocar o primeiro TAEB. Depois aqui no segundo ponto e depois no terceiro ponto. Tá dado a dica aonde você vai instalar os TAEBs. Depois você pode colocar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? E a partir daí você vai dimensionar o seu diâmetro e altura. Então tá dado a dica. Então aqui a adutora com TAEBs solucionando o problema de subpressão. Então a onda vai, né? Os TAEBs absorvem essa subpressão, ela joga a subpressão para cima, injeta água na adutora e não ar. Injetar ar em adutora, isso é um problema muito sério, porque você injeta ar, depois você tem que tirar ar, tá? Isso é muito ruim, tá? Dentro de uma adutora. Então tá aí a nossa adutora com os TAEBs com problema de subpressão solucionado. Só que eu fiquei ainda com problema de sobrepressão. O que eu vou usar aqui para solucionar sobrepressão? O nosso VR Bypass. Vamos lá então. Então agora a mesma adutora, só que nessa adutora eu instalei apenas o VR Bypass. E está aqui o VR Bypass instalado neste ponto, que também a gente tem que adicionar, fazer a simulação. Se não ficou bom, você coloca em outro ponto. Se não ficou bom, coloca em outro. É meio que na tentativa, erro e acerto. Mas isso é muito rápido aqui dentro. Aqui dentro desse software, no caso aqui é o Hammer, a gente consegue de forma bem tranquila adicionar em qualquer ponto uma válvula de retenção, fazer o desvio aqui que é o bypass e instalar e fazer funcionar durante o período transitório uma placa de orifício. Ele tem essa ferramenta aqui de placa de orifício, porém o Hammer não calcula o diâmetro da placa, tá? Para isso, porque um dos grandes segredos aqui para funcionar o VR Bypass, eu disse antes, é saber calcular de forma correta esse orifício para dissipar esse excesso de pressão dentro da adutora. Como que se calcula a placa de orifício? Existem softwares, existem planilhas e existem algumas equações empíricas por aí. Eu digo empírica porque ela, na prática ela não funciona muito bem, algumas equações que eu conheço, tá? Vai estar saindo aí no livro do Rodrigo Vieira, né, uma equação que a gente ajustou usando bancada de teste. Deixa eu ver se eu tenho essa bancada aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu
Procurar a bancada de teste. A gente fez. Dá um pause. A bancada de teste está aqui, ó. Vamos lá, aqui, achei. Então tá aqui a nossa bancada de teste. Então a gente fabricou essa bancada de teste. A gente fez várias simulações aqui dentro dessa bancada para ajustar uma equação ou equações que já existem, tá? A gente ajustou essa equação usando várias vazões, várias pressões, vários orifícios e chegamos numa equação ajustada para cálculo de placa de orifício, tá? Disso daqui foi escrito um artigo científico que já está implantado aí numa revista científica, aguardando a aprovação. Aqui o professor Marco Aurélio, junto com a aluna dele, se não me engano, de doutorado, escreveu esse artigo, né? A gente passou todas as informações, então eles escreveram o artigo, já está implantado, aguardando aí a aprovação, tomara que sim, mas que também a equação aqui ajustada, aqui tem todas as informações, não vou mostrar muito mais, porque é um artigo científico que não foi aprovado ainda pela revista, mas ele vai estar também no livro do Rodrigo Vieira, de válvulas hidráulicas, segunda edição, que vai ser lançada em breve. Essa equação vai estar lá. E aqui, pessoal, dentro do Hammer também, a gente conseguiu inserir essa equação ajustada, tá? Usando essa ferramenta aqui, ó, de extensão do usuário. Então a gente consegue inserir aqui, ó, várias equações, inclusive dela a gente inseriu aqui a equação ajustada, a nossa equação de placa de orifício ajustada, tá? Então a gente conseguiu aqui dentro do Hammer fazer cálculo mais complexo, não é tão complexo assim como outros cálculos, mas assim, a gente consegue dentro do Hammer simular a placa de orifício e calcular essa placa, tá? Para dissipar essa pressão aqui. Tentei explicar como que se faz aqui, como que é a historinha, né? De onde que vem as coisas. Mas enfim, então aqui a gente calculou dentro do Hammer, aqui deu uma placa, deu um orifício de 15 milímetros, né? Passando aqui a vazão que ele calculou de 5,13, ele está dissipando uma pressão aqui de 7, nesse ponto, tá? Nesse ponto, dissipando uma pressão aqui de 7,04 MCA. Deu um coeficiente de descarga de 0,6051 e o beta, que a relação do diâmetro do orifício com o diâmetro da tubulação, de 0,32, tá? Então tá aqui, né, o nosso VR bypass simulado dentro do Hammer, tá? Se eu clicar aqui eu tenho todas as informações aqui, ó, o diâmetro do orifício calculado, né, enfim, coeficiente de descarga, tá tudo aqui. Então agora eu vou mostrar aqui como que ficou as envoltórias. Aqui estou usando apenas o VR bypass, olha só. No projeto anterior que eu usei somente os TAEBs, a gente solucionou a sub. E aqui que eu usei somente o VR bypass, solucionei o problema de sobrepressão. Então a gente vê aqui, ó, o ponto que a gente instalou o VR bypass é aqui nesse ponto, ó. Então vou simular aqui, ó, também de forma manual, ó, desligamento da bomba após 3 segundos, ó. Então desligou a bomba, a subpressão vai. Lembra que eu falei aqui, ó, onde a sub bater aqui no primeiro ponto que ela encostar aqui no perfil, é onde você tem que colocar a TAEB, né? E assim por diante. Vamos lá. Então ela vai, a onda vai, quando ela volta, ela bate ali, ó, no VR bypass, ela passa ali no bypass, aqui nesse caso aqui, a válvula de retenção fechou, né? A água parou de ir. Quando volta, a válvula de retenção fecha, mas ela passa ali no bypass, dissipando esse excesso de sobrepressão. Isso aqui está mostrando aqui na simulação, olha só. Ela dissipou o excesso de sobre e continuou a onda, ó, até estabilizar. Então assim funciona o VR bypass. Vou voltar aqui e fazer de forma automática agora, ó.
Então as duas motobombas vai desligar após 3 segundos. Então a onda de subpressão vai, volta, válvula de retenção fechou, passou no VR bypass, passou na placa de orifício. Então o problema aqui de sobrepressão está resolvido. Então deu para entender aqui a gente trabalhando com dispositivos de forma isolada. Primeiro eu usei TAEB, somente TAEB, solucionou o problema de sub. Agora eu usei VR bypass de forma isolada, solucionou o problema de sobre. Então qual que é a cereja do bolo? O que seria a goiabada mais o queijo? Aqui neste caso dessa adutora, usar os dois dispositivos nessa adutora. Então na próxima simulação eu vou mostrar aqui, ó, já com o problema resolvido, aonde eu tenho nessa adutora os TAEBs instalados, todos os 3 TAEBs, mais o VR bypass. Então aqui que eu chamo de o queijo mais a goiabada, o Romeu e Julieta, certo? Um complementando o outro aqui, né? O TAEB complementando o VR bypass ou vice-versa aqui para solucionar o problema de sub e sobrepressão nessa adutora. Então tem aqui, ó, né? O VR bypass com aqui o bypass, é uma tubulação de 50 mm PN80. Aqui está a nossa placa de orifício calculada, tudo certinho. Agora basta a gente simular aqui, né? Tá os TAEBs aqui instalados, tudo certinho. Vamos simular aqui agora, ó, de verificar as envoltórias máximas e mínimas. Olha só, então essa é a junção dos dois dispositivos nessa adutora para resolver o problema de sub e sobrepressão. Então vou simular aqui, ó. Vamos lá, forma manual. A bomba vai desligar após 3 segundos, ó. A primeira onda vai, passa nos TAEBs, volta. Quando volta, ela encontra aqui, ó. Olha aqui nesse ponto, está instalado aqui o VR bypass. A nossa válvula de retenção fechou, mas o bypass, ou seja, o desvio aqui, né, ele diminui, esse excesso de pressão, dissipa esse excesso de pressão, né, e assim segue por diante, ó. Vou deixar funcionando, ó, e assim vai até tudo estabilizar normalmente, tá? Então tá aí, tá resolvido o nosso problema, usando dois dispositivos de custo baixo e que funciona, tá? TAEB para subpressão, VR bypass para sobrepressão. Então é isso que eu queria mostrar aqui, tá? E para terminar, eu peguei umas fotos aqui, né? Esquemática, né? Para a gente entender melhor. Então aqui a envoltória, né? As envoltórias sem proteção, né? Então a gente tem aqui a envoltória máxima, a pressão permanente, o perfil do terreno, a envoltória mínima, as duas motobombas em série. Aqui, já fazendo a brincadeira aqui, né, de um dispositivo complementando o outro, aqui eu chamei de queijo, só o queijo, né. Aqui eu usei aqui são os resultados da envoltória apenas com VR bypass, né, que eu instalei. Então eu continuo com o problema de sub, mas eu resolvi o problema de sobre. Então esse aqui é o queijo. Aqui a goiabada, né? Aqui eu usei nessa simulação apenas os TAEBs, tá? Eu solucionei aqui o problema de sub, mas eu fiquei com o problema de sobre. E aqui é o que todo mineirinho gosta, o queijo mais a goiabada, né? Os dois dispositivos, TAEB mais VR bypass, solucionando o problema de sobre e subpressão. Tá certo, pessoal? Então isso eu queria mostrar. Tá aí, só não usa quem não quer, tá? Os equipamentos funcionam, só que tem que ser simulado e saber como simular.